Olá pessoal, eu estou aqui hoje para falar com vocês a respeito de alguns truques que a gente usa nos arranjos para violão. Esses truques são alguns recursos técnicos, alguns recursos de efeito muito úteis e muito interessantes, que chamam muita atenção do ouvinte na hora que a gente está tocando a música. O violão é um instrumento muito rico nesse tipo de efeitos e nem sempre quando a gente está escutando a gente consegue determinar exatamente o que o violonista está fazendo. E a minha intenção aqui hoje é exatamente comentar algumas dessas coisas, usando como exemplo para isso, claro, algumas composições. Essa composição que vocês acabaram de escutar é uma música chamada Rua Harmonia, é uma música de minha autoria e de autoria também, em parceria comigo, de um percussionista chamado Silvano Michelino, um grande amigo que mora na Europa há muitos anos. E anos atrás, quando ele ainda morava no Brasil, a gente tinha o hábito de fazer uma sessão de improvisação juntos. E, vez por outra, a gente sentava e começava a improvisar, e numa dessas sessões aconteceu essa música. Essa música ela foi gravada no meu primeiro álbum, Alguma Coisa a Ver com Silêncio, e uma das questões que mais chamam a atenção nessa composição, e o que me fez usá-la como exemplo aqui agora, é o fato de, na segunda parte, ela possuir uma célula contínua, e essa continuidade ela é meio obscura, quer dizer, é difícil definir como que se consegue esse efeito quando a gente está escutando. Então, vamos a esse pedaço. O pedaço que eu estou falando é o seguinte. O que a gente pode observar aqui é um efeito de continuidade. Como é que eu fiz para conseguir essa continuidade? Quer dizer, a continuidade que eu digo é essa constância do som do violão, esse baixo pedal em Lá constante e que não desaparece nunca. Quer dizer, como é que eu consegui fazer isso? Na verdade é muito simples. Eu utilizei 3 notas Lá. A primeira delas, um Lá na sexta corda, na quinta casa. A segunda, o Lá solto, na quinta corda. E a terceira, um Lá na quarta corda, na sétima casa. Esse Lá está a oitava acima em relação aos outros que eu acabei de mostrar. E na mão direita eu faço um arpejo constante com eles. Isso cria uma sensação do baixo pedal em Lá, um efeito próximo ao trêmulo, não é exatamente ao trêmulo que a gente costuma usar no violão, mas um efeito próximo. Dá essa sensação de que o Lá é contínuo, como se eu estivesse tocando com uma palheta uma única nota. Depois, como eu tenho 3 notas Lá, e com essas 3 eu já consigo esse efeito, eu procuro movimentar uma delas. Com isso, eu consigo colocar uma melodia se movimentando usando como base essa sustentação de ainda 2 notas Lá que permanecem sendo executadas com frequência. Mais tarde um pouquinho, eu vou abrir mão de mais uma dessas notas Lá para fazer uma movimentação melódica ainda um pouco maior, que é aqui nesse trecho. Vocês podem reparar que nesse momento, para conseguir executar essa frase sob a nota Lá, eu tive que abrir mão de mais uma dessas notas e somente o polegar permaneceu atacando a nota Lá. Mas, como você já vem escutando essa sequência de acordes, todas elas sempre com o pedal em Lá, nesse momento você não repara necessariamente que duas dessas notas Lá desapareceram. Isso eu chamo de ilusão auditiva. Você tem a sensação de estar ouvindo uma coisa que realmente não está mais acontecendo. E o violão se utiliza muito desse tipo de recurso para causar efeitos interessantes.
Outra coisa interessante nessa música, num dado momento, é um efeito num momento crucial da música, onde ela cresce, ela atinge o volume máximo de dinâmica, que é nesse momento aqui. Esse efeito é um efeito um tanto quanto complicado de fazer, porque ele exige um tratamento muito particular da mão direita no caso. Apesar de a gente ter a sensação de que os dedos da mão direita estão atacando as cordas de uma forma convencional, ou seja, apenas puxando as cordas para cima, não é isso exatamente que está acontecendo. Na verdade, existe aqui um arpejo onde eu utilizo os 3 dedos da mão direita, sendo que cada um desses dedos ataca 2 ou 3 notas de cada vez. Esse efeito associado a um baixo, que possui um desenho particular dentro dessa célula, provoca um efeito muito grande, de muito volume. Por quê? Porque esse tipo de ataque dos dedos da mão direita, pegando várias notas, várias cordas ao mesmo tempo, faz com que o violão cresça de volume e adquira uma agressividade peculiar. E se você fosse tocar isso da forma convencional, seria muito difícil, tanto sob o aspecto da velocidade, mesmo pelo aspecto do volume. Então, tocando isso também em velocidade, você consegue ouvir o seguinte. Isso é um tipo de coisa muito interessante e os violonistas brasileiros, eles são muito especializados em fazer esse tipo de coisa. Eu não sei exatamente onde nasceu esse tipo de recurso, mas eu ouvi muito um violonista brasileiro, mundialmente famoso, Baden Powell, fazer coisas desse gênero e foi uma coisa que chamou muito a minha atenção e sempre que eu posso eu utilizo dentro de uma composição minha. Para terminar, existe ainda um outro trecho da música que é um trecho interessante pela velocidade, né? Que é o trecho final da música, onde existem alguns arpejos em sequência. Esse trecho é, na verdade, um tanto quanto fácil de executar, porque se trata de um exercício de arpejos também em Lá. Na verdade, essa música, a segunda parte dessa música, poderia ser considerado um estudo em Lá, um estudo de arpejos em Lá, porque o Lá é o baixo pedal o tempo todo e a tonalidade que está em questão, na verdade, é que não existe nenhuma tonalidade. Eu diria que essa música é uma música que está muito mais para modal do que para tonal. E isso aqui é um estudo de arpejos, na verdade. Todos esses arpejos que eu estou executando são arpejos em Lá, respeitando as digitações básicas das tríades em Lá. Exceção apenas feita a um momento onde eu altero essa tríade de Lá, colocando nela uma quinta aumentada. E depois eu continuo. Outra exceção, uma sétima menor. Esse efeito em velocidade vai soar assim. Ou seja, dá para perceber que não é tão difícil quanto possa parecer. É só uma questão de você saber usar esses recursos e você vai conseguir tirar efeitos super interessantes do seu violão.
Essa música chama-se De Coração e eu julguei importante falar dela por algumas questões que eu acho um tanto quanto importantes. A primeira delas é o seguinte: toda vez que você quer fazer um arranjo para violão, que você quer fazer um arranjo com melodia e harmonia ao mesmo tempo, é muito difícil a gente optar por qual momento ideal para a gente tocar um acorde, qual o momento ideal para a gente tocar a nota da melodia, e é muito difícil a gente conseguir determinar uma linha rítmica para esse arranjo, porque às vezes você é obrigado a tocar ou a harmonia ou a melodia, e quando você tem que tocar os dois ao mesmo tempo, não sobra espaço, não sobra dedos para você dar a conotação rítmica para o seu arranjo. E nessa música, eu acho que eu consegui um resultado interessante, exatamente pelo fato de eu não ter tocado todas as notas dos acordes que estão envolvidos nessa harmonia. Como é que se faz isso? Quer dizer, na verdade, para você conseguir determinar o ambiente harmônico de um determinado arranjo, você não precisa tocar todas as notas dos acordes envolvidos. Você tocando algumas dessas notas já é o suficiente, e a própria melodia e a própria intenção rítmica da música se encarrega de dar a conotação harmônica que você está precisando. Então, aqui no caso, essa música eu utilizei uma linha de baixo e a melodia harmonizada em sextas, o tempo todo, ou pelo menos durante a exposição da primeira parte. Por exemplo, você pode reparar que o baixo se movimenta e a melodia sempre em sextas. Com exceção de um momento ou outro que o intervalo de sexta, por uma questão também harmônica, ele tem que se transformar num intervalo de quinta ou intervalo de quarta, para que você não sinta nenhum choque, nenhum efeito desinteressante no arranjo como um todo. Então, esse encaminhamento de baixo, na verdade, é um encaminhamento determinado pelos baixos da harmonia que tá por baixo desse arranjo. Vamos dar um exemplo. A harmonia dessa música seria a seguinte. Nós podemos observar nessa harmonia vários tipos de acordes. O primeiro, Mi menor com sétima. O segundo, Mi menor com sétima baixo em Ré. Ré bemol meio diminuto. Dó maior com sétima maior. Mas isso na verdade não importa. O que eu quero mostrar para vocês é que esses acordes todos têm 4 notas, e com essa formação seria muito difícil eu conseguir esse efeito que eu consegui nesse arranjo. Então, no caso, eu só toquei essa música para lembrar vocês que não há necessidade de você tocar todas as notas do acorde o tempo todo. Sempre que você tiver alguma dificuldade em algum momento do seu arranjo, e você tiver com a sensação de que falta dedo na mão esquerda para você conseguir chegar no efeito que você quer, procure realçar as notas mais importantes do acorde, a nota da melodia, e ver o que acontece. Pode ser que você tenha surpresas bem agradáveis e você consiga fazer um arranjo muito bonito tocando com menos notas. Outra questão nessa música muito interessante é o seguinte, é o uso dos harmônicos. Para quem não sabe, o harmônico ele é encontrado no violão na 12ª casa, na 7ª casa e na 5ª casa, em todas as cordas. Agora, existe uma forma também de a gente tocar os harmônicos nas outras notas do violão, quer dizer, em todo o decorrer do braço você pode conseguir o efeito do som do harmônico usando a mão direita. De que forma? Você pode reparar que o harmônico a gente consegue encostando o dedo da mão esquerda na corda, na altura do traste e não do espaço. Então, se você chegar com o seu dedo na altura do 12º traste do violão, encostar o dedo na corda e atacar com a mão direita, você vai conseguir o efeito do harmônico. O mesmo acontecendo na 7ª casa e na 5ª casa. Agora, se você deseja fazer esse harmônico em outras notas do violão, basta você simular a presença do dedo que vai encostar na corda, só que dessa vez com a mão direita. Como assim? Se você tem que encostar a mão esquerda sobre a corda na 12ª casa, você vai encostar o dedo da mão direita, o indicador, e vai atacar a corda com o dedo anular.
Essa é uma forma de você fazer os harmônicos sem precisar da mão esquerda. Com isso, a gente libera a mão esquerda para tirar as outras notas do braço. Por exemplo, a nota Fá, basta você atacar, encostar o seu dedo indicador da mão direita sobre o traste, o 13º traste, que é o traste relativo à nota Fá, e atacar com o seu dedo anular. E você consegue a nota. E assim por diante. E dessa forma, você consegue, na verdade, harmônicos em todas as notas do violão. E muitas vezes você consegue fazer a melodia soar em harmônicos e você fazer o acompanhamento com os acordes normais. Você vai precisar deslocar um pouco a sua mão direita para a altura do braço, dessa parte do braço que está encostada sobre o corpo, e vai ter que treinar um pouquinho, porque nem sempre você consegue tirar os harmônicos com perfeição. Nessa música, um dos efeitos mais interessantes é exatamente esse, um trecho da música onde quem faz a melodia são os harmônicos, e o acompanhamento é feito também com a mão direita no espaço que sobra. O efeito é esse aqui.
Essa música chama-se Ponteio e é de Edu Lobo. É uma das composições mais bonitas que a MPB já produziu. E aqui no caso, eu resolvi tomá-la como exemplo para reforçar aquela ideia que a gente já viu algum tempinho atrás a respeito daquele trêmulo que a gente faz usando 2 ou 3 cordas. Quer dizer, no caso, essa introdução em câmara lenta seria assim. Esse efeito de continuidade é conseguido da seguinte forma. Toca-se uma nota Mi na 9ª casa, na 3ª corda, e uma nota Mi solta na 1ª corda. A nota Mi da 3ª corda é atacada com o polegar, enquanto a nota Mi da 1ª corda é atacada com o indicador e médio na mão direita. Na corda Si, a gente desenvolve uma melodia que vai correr pelo braço com o apoio desse baixo pedal, uma espécie de baixo pedal. No caso, não é um baixo, porque as notas são agudas, mas funcionam como uma sustentação harmônica para o desenvolver dessa melodia. Nesse momento, houve uma inversão de valores aqui. O Mi, que vai ajudar a nota Mi da 1ª corda a formar esse trêmulo, é conseguido agora na corda Si, na altura da 5ª casa. Em função do desenvolvimento dessa figura pelo braço do violão, fica muito difícil sustentar a nota Mi da 3ª corda por muito tempo. Então o que acontece? Essa nota Mi vai começar a se desenvolver, essa voz na corda Sol vai começar a se desenvolver, de forma que a nota Mi, toda vez que a gente precisar novamente daquela sustentação, daquela ideia de continuidade, usando a nota Mi como apoio, a gente vai localizá-la daqui para frente na 2ª corda, na 5ª casa, né? Então, continuando. Isso tocado em velocidade resulta na introdução da música que acabamos de escutar. Pois bem, mas esse não é o único ponto desse arranjo que merece uma certa atenção. No caso da própria exposição do tema, essa exposição é feita de uma forma estilizada. O que seria isso? No caso, a gente lembra a melodia da música, mas usando uma figura que não é exatamente a figura original. Quer dizer, no caso aqui, o que nós estamos fazendo é o seguinte. O acorde de Mi menor e um arpejo onde é usado na mão direita anular e médio, e o indicador fazendo um arpejo. Mas de que forma? Anular e médio tocando 2 notas ao mesmo tempo e o indicador tocando a última nota. E o polegar fazendo o baixo sempre em atraso. Outro ponto que merece uma certa atenção é o ponto do refrão. Nesse momento, a melodia se a gente for executar isso da forma convencional, ou seja, com os dedos da mão direita, o indicador e médio anular, simplesmente puxando as cordas, na velocidade original da música a gente não conseguiria executar essa frase.
Então o que a gente faz? A gente usa aquela técnica que eu mencionei há pouco, que com cada um dos dedos da mão direita, indicador e médio, ou indicador e anular, como você preferir, você ataca várias cordas ao mesmo tempo. E aí você ganha mais liberdade e ganha mais velocidade para fazer a frase. No caso aqui, além de fazer essa frase dessa forma, utilizando o indicador e o médio atacando várias cordas, eu ainda também tomei a liberdade de dividir diferentemente a figura da melodia para personalizar um pouco mais o arranjo, para torná-la um pouquinho diferente, dar uma leitura um pouco mais nova para uma música já tão conhecida. E assim a gente consegue, aos poucos, dar uma roupagem super diferente que possa acrescentar alguma coisa a mais à composição.
O nome dessa música é Volta Rapidinho. Ela foi gravada no meu primeiro álbum, Alguma Coisa a Ver com Silêncio. E a razão pela qual eu estou usando-a como um exemplo aqui no curso é pelo fato de que, na maioria das vezes, os violonistas têm uma tendência a mencionar os acordes usando o baixo como a primeira nota. Como isso, por exemplo. Ou seja, é muito natural a gente ter vontade de tocar o baixo em primeiro lugar e depois mencionar todas as outras notas do acorde. Aqui no caso dessa música, acontece exatamente o oposto. O baixo, na maioria das vezes, ele entra atrasado em relação às demais notas do acorde. O que acontece é que a melodia vem associada a um fragmento do acorde e o baixo ele entra como um elemento rítmico para sustentar a introdução dessa harmonia, ou seja, o acorde fica dividido em duas partes, o baixo que chega sempre atrasado e a melodia que está associada à harmonia. Tocando bem lentamente você vai perceber. Como você pode reparar, o fato do baixo estar entrando atrasado desenha, no caso dessa música, o ritmo do baião. Fica evidente a intenção do baião e todos os elementos do acorde ficam perfeitamente aparentes. Isso é muito importante a gente lembrar, porque como o violão é um instrumento que tem certos limites, quer dizer, não é um instrumento como o piano, onde você tem as duas mãos disponíveis para fazer figuras diferentes. No violão, uma mão trabalha em função da outra e, na verdade, só uma tem os dedos que vão formar as notas, né? É muito importante a gente saber lidar com essa distribuição de funções para que o seu arranjo consiga adquirir uma rítmica contínua, né? É muito difícil você conseguir essa rítmica contínua no violão. Portanto, esse recurso do baixo fora do lugar em relação ao acorde, como um complemento rítmico, é uma coisa muito importante e você deve considerar sempre que for fazer um arranjo.
Essa música chama-se Última Hora e foi gravada no álbum Casa Mata, lançado em 1989. A razão pela qual eu estou trazendo essa música a esse curso também encontra-se na segunda parte. É num momento em que a figura melódica ela permanece a mesma e sobre ela acontece uma outra melodia completamente independente nos baixos. O momento é esse aqui. Você pode reparar que realmente houve uma independência completa entre as duas coisas. Quer dizer, a parte da melodia com o acompanhamento harmônico, quer dizer, a melodia harmonizada em 3 vozes, ela continua praticamente intacta, enquanto sobre ela acontece a melodia dos baixos. Para que isso seja possível, a gente precisa de raciocinar muito bem a digitação que a gente vai usar. Então, fazendo bem lentamente, você vai perceber. Como você pode perceber, para que fosse possível a independência das vozes nesse caso, eu tive que desenvolver todo um critério de digitação usando em determinados momentos coisas que a princípio a gente não usaria, como por exemplo essa pestana com o segundo dedo. É importante você lembrar que através de uma digitação bem pensada você pode conseguir chegar em níveis muito mais altos de elaboração no seu arranjo. Portanto, sempre que fizer um arranjo, tente outras possibilidades de digitação. Você pode conseguir coisas surpreendentes. Outro dado interessante em relação a essa música é o seguinte. Essa música foi construída sobre um critério jazzístico e até certo ponto roqueiro. Você pode perceber em muitos momentos a presença de escalas de blues e em muitos momentos um rasgueado típico de guitarra ou de música folk. Por exemplo, naquele momento do interlúdio da música. Ou seja, essa não é uma atitude normalmente violonística dentro dos padrões do violão erudito ou até do violão normalmente tocado na MPB, o violão do choro, por exemplo. Mas é um recurso interessante para se usar também. Quer dizer, eu acredito que o violão é um instrumento que ele é universal e ele tem muitas possibilidades a serem exploradas e você deve usar todas essas possibilidades. No caso, além de a gente usar o rasgueado nessa música, eu pude usar também o polegar como uma palheta, logo na apresentação do tema. Ou seja, o polegar executando várias notas ao mesmo tempo e não cuidando apenas dos baixos, como normalmente é a função dele. Isso também dá um efeito super interessante no violão, solta o instrumento, ele ganha uma dinâmica muito mais atual e muito mais próxima à guitarra, o que também é uma coisa interessante, porque na verdade o violão não é um instrumento tão à parte da guitarra assim. E é sempre útil a gente mesclar essas informações para enriquecer a linguagem do instrumento. Bom, está chegando a hora da gente se despedir. Eu espero que esses exemplos tenham sido úteis para você e que você em algum momento possa usá-los nos seus arranjos.